No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, preços dos alimentos faz a inflação de janeiro será maior em 6 anos. Nova rodada da pesquisa Genial Quaest confirma a liderança de Lula. Trabalho na Caixa afeta a saúde de quase 80% dos funcionários. A maioria dos casos é de saúde mental. Youtuber que fez apologia ao nazismo será investigado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que declaração em podcast sobre legalização do partido nazista foi criminosa e abominável. Rádio CUT, www.cut.org.br. Pressionada pela alta dos preços nos alimentos, a inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, registrou alta de 0,54% em janeiro deste ano, segundo dados do IBGE. Só o café moído acumula uma alta de 56,8% nos últimos 12 meses. Sobre a inflação, foi o maior índice desde o ano de 2016, que foi 1,27%. Com esse resultado, esse ano, a alta acumulada até janeiro foi de 10,38% em 12 meses, a maior taxa desde novembro de 2021, 10,74%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registraram alta no mês de janeiro. A maior variação foi no grupo artigos de residência, aumentou 1,82%. Na sequência vieram alimentação e bebidas, 1,11%, vestuário, 1,7% e comunicação, 1,05%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que calcula a inflação para famílias de menor renda, registrou alta de 0,67% em janeiro, abaixo do resultado do mês anterior, que foi de 0,37%. Mesmo assim, é a maior variação para o mês desde 2016, quando foi 1,51%. O INPC, então, acumula uma alta de 10,6% nos últimos 12 meses. Está acima dos 10,16% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a taxa foi de 0,27%. Política. Eleições 2022, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República e pode vencer a eleição deste ano no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Genial Quaest, divulgada na quarta-feira, dia 9, ontem. Lula tem 45%, Bolsonaro vem em segundo com 23%. O ex-juiz Sérgio Moro, que está no Podemos, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparecem cada um com 7% das intenções de voto. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, têm 2% cada. Já a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, tem 1%. Com 45% das intenções de voto, Lula supera a soma de seus possíveis adversários. Somados todos, não chega aos 45%. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais, Lula teria entre 47% e 43% das intenções de voto. E os adversários somados ficaram entre 40% e 44%. A pesquisa também simulou o segundo turno. Os cenários prováveis ou possíveis são os seguintes: Lula 54%, 30% de Bolsonaro, Lula vence de 52% a 28% de Moro, 51% para Lula, 24% se o candidato for Ciro Gomes, Lula tem 55% no caso de disputar com o João Dória, que fica com 16%, e Lula tem 56% contra André Janones, que alcança apenas 14% das intenções de voto. A pesquisa também revelou que quase 6 em cada 10 eleitores, 58% deles, consideram sua decisão definitiva. Outros 40% não descartam mudança caso algo aconteça. Dos eleitores do atual presidente, 65% disseram que a decisão é definitiva. A pesquisa Genial Investimentos e a Quaest Consultoria ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais de quinta a domingo, dos dias 3 ao dia 6 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sobre o número BR 08857/2022. Mundo do Trabalho. Dados preliminares de uma pesquisa encomendada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, sobre as condições de trabalho e os impactos da pandemia na saúde dos trabalhadores da Caixa, revelam que trabalhar no banco adoece bancários e as bancárias. Dos 1.704 trabalhadores da Ativa que responderam à pesquisa, aproximadamente 8 em cada 10
disseram que o trabalho afeta a sua saúde. Os números mostram o seguinte sobre a realidade dos trabalhadores da Caixa. 6% estão afastados do trabalho por licença médica. O principal motivo de afastamento são as doenças mentais. 33% estão afastados por depressão, 26% por ansiedade, 13% por síndrome de burnout e 11% por síndrome do pânico. E do total dos trabalhadores, 20% têm jornadas de trabalho maior do que 8 horas diárias. O presidente da FENAI, Sérgio Takemoto, diz que em comparação com a pesquisa que foi realizada em 2018, a pesquisa anterior, o cenário piorou muito. Ele diz que se sabe que a pandemia é um fator que pesa na saúde mental dos trabalhadores, mas a pesquisa mostra que esse adoecimento está atrelado ao trabalho, ou seja, o modo de gestão da Caixa, as cobranças, a pressão por metas e a jornada exaustiva de trabalho que estão interferindo na saúde dos empregados. Esses dados vão ajudar as entidades, a FENAI, a Contraficute, a buscar ações em defesa dos bancários. A Fabiana Mateus, que é diretora de Saúde e Previdência da FENAI, diz que os dados são assustadores. Ela diz o seguinte: de imediato, com as informações preliminares, já se pode dizer que a Caixa, de algum modo, está fazendo mal à saúde dos seus trabalhadores. E ela diz que a diretoria executiva da Federação vai se reunir para avaliar o relatório preliminar e pensar em ações em defesa dos trabalhadores. O perfil dos trabalhadores pesquisados é o seguinte: 34% tem cargo em gerência, 21% são técnicos bancários novos, 71% têm entre 30 e 49 anos, 59% se declararam do sexo masculino e 41% do feminino. Notícias. O caso que tem repercutido muito nas redes sociais é o caso do youtuber e apresentador do podcast Flow, o Monark, que na segunda-feira, em uma conversa, em uma entrevista, em um dos episódios do podcast, em que ele recebia a deputada Tabata Amaral e o deputado federal Kim Kataguiri, ele chegou a afirmar que defendia a legalização do partido nazista no Brasil, entre outras bobagens que ele disse. Aliás, entre outras bobagens não, bobagem é pouco, entre outros crimes que ele cometeu em suas declarações. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, repudiou essas declarações favoráveis ao nazismo feitas pelo Bruno Ayub, que é o Monark, que agora é ex-apresentador do podcast Flow. O que aconteceu foi que os patrocinadores pressionaram e ele foi demitido. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Constituição consagra o princípio da liberdade, mas exige responsabilidade. O ministro disse o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, anunciou que vai apurar a prática de eventual crime de apologia ao nazismo por Monark e também pelo deputado federal Kim Kataguiri, que é do Podemos de São Paulo, conforme as representações foram apresentadas ao Ministério Público Federal. Isso porque a função da PGR é investigar casos envolvendo pessoas com prerrogativa de foro, como é o caso do parlamentar do Kim Kataguiri. Em nota, o órgão afirmou que, embora não vá se manifestar sobre o caso, o procurador-geral, Augusto Aras, reiterou sua posição contra o discurso de ódio. O caso foi o seguinte: na edição, como a gente disse agora, do podcast na segunda-feira, dia 7, ele defendeu a legalização de um partido nazista no Brasil. Na mesma linha, o Kim Kataguiri disse que foi um erro a decisão da Alemanha de criminalizar o partido depois do fim da Segunda Guerra Mundial, criminalizar o partido nazista lá na Alemanha. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, era outra convidada do programa. Ela chegou até a rebater, mas as redes sociais não perdoam, mostraram até foto, após a gravação do programa, enfim, com os demais convidados, com os demais envolvidos no caso. As declarações de Monark foram alvo de uma enxurrada de críticas nas redes sociais. Por conta da repercussão negativa, várias marcas retiraram patrocínio ao Flow, ao podcast. Futuros entrevistados também cancelaram suas participações, inclusive o ex-jogador Zico. Por fim, o apresentador se desligou do programa. Esse tipo de crime vem crescendo desde 2019, que coincide, aliás, com a eleição, com a campanha, pré-campanha de Jair Bolsonaro e com a eleição dele para a presidência da República. Só para você ter uma ideia, o número aumentou exponencialmente. O que era antes de 4 a 20 casos por ano, isso lá no passado, agora são 110. Por exemplo, em 2020 foram 110 casos, algo como 3 a cada dia. Não dá para tolerar. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.